Faltam-me palavras para descrever a alegria, a satisfação de estar pela primeira vez em Portugal, pela primeira vez no continente europeu, para cooperar com os santos, falando-vos a palavra de Deus. Quero ser grato a Deus de todo o meu coração pelo nosso amigo pastor Abraham Robson, pois ele é como meu irmão biológico. Muitos trabalhos, muitos eventos, nós estivemos juntos, amigo das horas boas, das horas ruins, e a gente só tem motivo para glorificar o nome de Jesus pela vida e ministério do pastor Abraham Robson. Como bem a sua família, irmã Norma, Samuel e pastor Jefferson. Essa turma nós amamos de todo o coração. Eu também tenho 3 filhos e os meus filhos são amigos dessa família e nos sentimos muito bem quando estamos juntos. Estou feliz também de rever alguns pastores, irmãos que são membros aqui da ADEF e que eu não sabia que eles estavam aqui. E eu trouxe para alguns que nós sabíamos saudação de muita gente, de muitos irmãos lá do Brasil, e aproveito a oportunidade para cumprimentar aqui via internet, pelas redes sociais, a minha esposa, a irmã Naide, e os meus 3 filhos, Gesiel, Lucas e Letícia, a quem eu muito amo e que não puderam vir comigo, mas que certamente em outra ocasião estarão visitando essa abençoada igreja. Aproveito também para abraçar os irmãos pastores do campo de Bom Jesus da Lapa, lá no oeste do estado da Bahia, onde Deus me deu o privilégio de pastorear. Já vai completando quase 12 anos e o Senhor tem sido glorificado. E eles disseram assim: pastor, tenha cuidado, vigie para não ficar na Europa. Aí eu estou abraçando a todos os meus obreiros, todos os membros da Assembleia de Deus Lapense. Meus amados, chamo a vossa atenção para a palavra de Deus. O texto é o texto dos Salmos, Salmo de número 95, e o versículo é o de número 6. Salmo 95, versículo 6. Está escrito assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Vamos fazer um coro? Vamos lá? Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amados, esse texto, ele remete-nos ao período da adoração cantada em Israel, que vai aí entre os anos 1000 e os anos 500 antes de Cristo, período em que foi escrito o livro dos Salmos. E esse salmo é um salmo anônimo, visto que os salmos têm muitos autores, mas tem pelo menos 42 salmos anônimos. Todavia, a Bíblia nos diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Com este salmo não seria diferente. Quando o pastor Robson me convidou para pregar
na festa da gratidão e também palestrar na convenção da ADEF, ele passou-me uma temática. E essa temática versa sobre adoração. O texto que eu li com vocês fala com bastante propriedade acerca da adoração. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Sabe-se que adorar é diferente de louvar. Por vezes se louva e se adora ao mesmo tempo. Por vezes as pessoas só louvam e não adoram. Por quê? Porque louvor é um elogio prestado a uma divindade, enquanto que adoração é uma prostração, é um rendimento, é um reconhecimento da divindade, dos seus atributos, e é isso que nós fazemos quando nós adoramos, nós nos rendemos. E nessa rendição, a gente está dizendo o seguinte: o Senhor é Criador, eu sou criatura. O Senhor é Rei, eu sou servo. O Senhor é Deus, eu só sou crente. O Senhor é tudo e eu sou menos que pó e cinza. O Senhor é o Todo-Poderoso e eu não posso nada. Eu estou aqui porque sou 100% dependente do Senhor. Quando isso parte da alma, isso é adoração. E, dito isso, devo dizer para os irmãos que existe alguns tipos de adoradores. E eu queria pontuar 4 tipos de adoradores nessa noite. É o tema da minha mensagem. 4 tipos de adoradores. Primeiro, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 15, versículo 19, um policial que chama outros policiais. Alguém da centúria romana que foi prender Jesus. Alguém que estava sob o comando de um centurião, que depois de espancar Jesus com uma vara, ele se prostra diante de Jesus e diz: fala quem foi que te adorou, ou quem foi que te bateu. E o texto diz que ele faz isso adorando. Eu pergunto, irmãos, que adoração é essa? O cara bate na cabeça de Jesus com uma madeira, com uma vara, depois se prostra para adorá-lo. Esse é o falso adorador. É aquele que ironiza a ação ao invés de adorar, certo? Ele ironiza que está adorando. E nós temos que ter bastante cuidado, meus irmãos, porque Deus não nos chamou para esse tipo de adoração. Deus nos chamou para uma adoração diferente. Você não está aqui por acaso. Você tem uma motivação. Hoje, quando eu estava na fila, ali no aeroporto, para apresentar meu passaporte, eu encontrei um rapaz de Minas Gerais e perguntei para ele: o senhor veio do Brasil? Ele disse sim. Ele disse: desculpe-me, mas aqui o senhor veio? Ele disse: eu vim para a jornada da juventude que vai acontecer aqui em Lisboa. E ele disse: o senhor vem de onde? Eu disse: eu venho da Bahia. Ele disse: desculpe-me, mas deixa eu lhe perguntar, o senhor veio fazer o quê? Eu disse: eu vim adorar a Deus na conferência com os adefenses. Eu vim para uma festa de gratidão, adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos atentar bastante para os tipos de adoradores. Mas nós encontramos um segundo tipo de adorador. Esses registros estão em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e capítulo 22, versículos 8 e 9. Vai falar do momento em que o anjo que falava com o apóstolo João, revelando as questões apocalípticas, ele era tão poderoso, era um ser espiritual tão notável, que o apóstolo João se prostrou para adorá-lo. E ele disse: olha, não faças tal, porque eu sou o teu conservo e conservo dos profetas. Adora a Deus. Em outras palavras, João se equivocou e quis adorar um anjo, porque ele estava ali passando as revelações de Deus para o apóstolo. O que aprendemos com isso? Segundo tipo de adorador, o adorador equivocado, aquele que vê algo que é importante, que tem relevância, e que ele acha que deve ser adorado em função da relevância e da importância que tem. E nós devemos ter cuidado com isso. Eu estou vendo o nascimento de um avivamento na Europa. Kalamashou fesai kouve anahas lemashou remenekatuya lamahashai laramaishesi kouve analayahas recandalarabashérias. Nós, de todos os continentes da terra, devemos muito aquilo que os nossos pais fizeram no continente europeu, na Inglaterra, na França, na Holanda, como Deus levantou grandes arautos e sacudiu o mundo da sua época, homens que depois de mortos ainda falam. Mas lamentavelmente houve um equívoco na adoração. Ao invés de adorarem a Deus, passaram a adorar os homens, e a pombinha do Espírito Santo bateu asas e foi embora. E eu vim dizer para vocês que Deus está dando uma nova chance à Europa. Deus está dando uma nova chance ao país de Portugal, e vocês devem agarrar isso com todas as forças. E não se equivoquem: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não faz muitos anos que Deus levantou um brasileiro para trazer um avivamento aos Estados Unidos da América do Norte. E o estado que Deus escolheu foi Boston. Eu fui convidado para pregar nessa igreja. Felizmente, por causa do equívoco da adoração, o avivamento parou. Era um avivamento tão grande que as pequenas igrejas evangélicas que ainda existem na América do Norte, elas não passam de, as maiores, 200 membros, 300 membros. Mas aquele avivamento que houve em Boston, anos atrás, já havia milhares de pessoas servindo a Deus. Eu vi a mocidade cantando com todo ímpeto, com todo ânimo aqui. Me lembrei de Boston, porque ali os jovens faziam até 3 vigílias por semana. Isso não é normal para a religiosidade americana. Os jovens estavam despertados. Deus estava sacudindo a América do Norte. Mas Deus se revelou de tal maneira que eles começaram a ter visões de anjos. E os anjos
falavam e os anjos estavam no culto deles. E um dia foi visto um anjo assentado na cadeira, no púlpito, e a partir daquele dia começaram a reservar aquela cadeira só para anjos. Pastores, obreiros não se sentavam mais ali. E aí o diabo achou o gancho para começar a sua obra. Houve um equívoco na adoração. Não demorou muito, o líder escreveu um livro e na sua escrita ele disse que a obra de Jesus não estava completa, que ele estava ali para completar a obra que Jesus não fez. E a partir de então, o avivamento que Deus deu aos Estados Unidos em tempos modernos desapareceu e hoje só resta a lembrança. Era algo tão grande, tão forte, que eles adquiriram condição financeira a partir da contribuição dos membros da igreja, a ponto de comprarem um navio cargueiro e colocarem no Texas para transportar donativos e alimentos dos Estados Unidos para a África, para ajudar os irmãos africanos. Isso não é para um movimento qualquer. Cresceu demais, foi forte, mas eles se equivocaram e deixaram de adorar aquele que merece adoração para adorar os anjos. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que os anjos existem, que eu acredito em anjos, que a angelologia é uma disciplina da nossa teologia, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação, que na falange angelical existe uma hierarquia, anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas por mais alta que seja a falange angelical, está abaixo daquele que pode todas as coisas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os anjos estão aqui para servir a você, não é para você servir os anjos. Os anjos estão aqui para adorar a Deus conosco, não é para ser adorados. Então não se equivoque na sua adoração. Jesus foi taxativo quando em João capítulo 4, versículo 22, ele falou para a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Fala para o colega aí: nós adoramos o que sabemos. Repete: nós adoramos o que sabemos. Mais forte: nós adoramos o que sabemos. Tem gente adorando anjos, tem gente adorando santos, tem gente adorando deuses e semideuses, mas nós adoramos simplesmente ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus. Primeiro tipo de adorador: falso adorador. Segundo tipo, adorador equivocado. Terceiro tipo, nós vamos encontrar isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, e ainda no capítulo 13 e no versículo 8. Os textos vão dizer que o povo da época adoraram a besta e adoraram ao dragão. É lógico que o apóstolo João está falando de um período futurístico, de um período pelo qual as gerações ainda não passaram. Ele está falando de um período escatológico, precisamente o período da grande tribulação, quando o governo do anticristo, para qual o mundo já se alinha, e ele vai governar todo o mundo civilizado. Graças a Deus que nesse momento, pessoal do Brasil, pessoal de Portugal,
o pessoal da Espanha, da Alemanha, da África, os crentes da terra já subiram para morar com o Senhor Jesus na glória celestial. Mas a Bíblia diz que o anticristo, um homem que ficará possesso de Satanás, Satanás vai entrar nele para governar o mundo. Ele vai fazer uma imagem da besta, e o mundo todo vai adorar a besta, vai adorar o dragão. Hoje, que o mundo admita ou não, a trindade celestial ainda é quem manda na terra. Quem tem autoridade na terra até esse instante é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando a igreja for arrebatada da terra, então uma outra trindade vai governar sobre a terra: o anticristo, a besta e o falso profeta. E a Bíblia nos diz que o anticristo fará uma imagem da besta, e essa imagem vai fazer prodígios e sinais, e as pessoas vão dizer assim: quem é igual à besta? E vão adorar a besta. Que tipo de adorador é esse? Nós já analisamos o falso adorador, já analisamos o adorador equivocado, e esse terceiro tipo é o adorador maligno, aquele que abertamente adora Satanás. E quando nós nos reportamos à escatologia, a um tempo futuro, nós chegamos à conclusão de que nos nossos dias estamos livres disso. Pasmem, irmãos, não é verdade. Já nos nossos dias existe alguém adorando abertamente a Satanás. Há 2 semanas atrás, eu vi um vídeo de uma liderança no nosso país, no Brasil, propondo a adoração a Satanás. O líder político disse: se todos aqueles que falam em Deus, adoram a Deus, na história do Brasil, fracassaram ou passaram por algum fracasso, por que a gente não muda isso e começa a adorar a Satã? Satã também é bom, o que lhe falta é uma oportunidade. E soube que em Chicago, há uns dias atrás, houve uma conferência de satanistas, onde milhares e milhares de satanistas se reuniram para rasgar a Bíblia e humilhar, subestimar objetos de adoração do cristianismo em detrimento ao demônio. Isso quer dizer o quê? Que nos nossos dias já tem pessoas adorando Satanás. Nos nossos dias já tem pessoas adorando o príncipe das trevas. Mas devemos lembrar de Mateus capítulo 4. O que nos fala Mateus capítulo 4? Ele vai mostrar a tentação de Jesus, quando pelo Espírito Jesus é levado para o deserto. E no deserto, Satanás exige de Jesus justamente isso. Ele mostra para Jesus todas as glórias do mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o que foi que Jesus respondeu? Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Oh, glória a Deus! Quem aqui adora somente o Deus do céu? Por um instante louve o nome dEle. Fale alguma coisa, diga uma frase, glorifique, exalte, se prostre, faça alguma coisa para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Acredite na sua divindade, acredite no seu poder. Só Ele merece honra, glória, louvor e adoração. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, meus queridos,
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Eu vi uma coisa muito bonita aqui nesta noite, um grande grupo de crianças que está sendo doutrinado, o grupo está sendo ensinado, treinado para adorar a Deus. Por que eu acho isso bacana, legal, bonito? Justamente porque através de uma pseudo-educação, uma pseudo-cultura, que nada mais é do que a agenda progressista das nações nesses últimos dias, através da cultura, estão introduzindo nas escolas e introduzindo na mente das nossas crianças um pensamento de mundo diferente daquilo que a Bíblia Sagrada propõe, ensinando as crianças a agirem como adultos, ensinando as crianças a dispensar, a deixar de lado as coisas de Deus, o culto a Deus, e se apegar ao materialismo, se apegar a coisas que entristecem o Espírito Santo, que vai de encontro à família, que vai de encontro aos princípios cristãos. Então, nós precisamos, com todas as nossas forças, lutar pelas nossas crianças, lutar pelos nossos pequeninos, porque talvez não aconteça isso, dada a pressa da vinda de Jesus, mas se Jesus demorar mais uns anos, as crianças que cantaram hoje aqui serão a igreja da próxima geração, e nós temos grande responsabilidade com eles, porque ou nós ensinamos que Deus é Deus para nossas crianças, ou o diabo vai levantar alguém para dizer que ele, Satanás, é que é Deus, até porque divinizaram Satanás nesses últimos tempos. Satanás hoje tem o status de Deus. Existem alguns estados da Federação Brasileira, onde os legisladores já estão batalhando para que ninguém mais expulse demônios, para que os pastores não expulsem demônios. E qual é o viés ideológico? É que se o demônio também é Deus, algumas pessoas adoram o demônio e faz dele um Deus, então por que outro Deus vai usá-lo? Por que outro Deus vai repreendê-lo? Então, observe a que ponto se chegou a geração do século 21. Mas não importa, seja qual for a geração, o tempo, a circunstância, nós continuaremos adorando Deus verdadeiro e ensinando a igreja a adorar o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Mas eu falei do primeiro tipo, falso adorador. Falei do segundo tipo, o adorador equivocado. E o terceiro tipo, maligno adorador. E o quarto, pastor? O adorador verdadeiro. Está ao lado de um verdadeiro aí? Pega na mão dele. Se congratulem, se alegrem. Isso está ficando raro. Aperte a mão dele de novo e diga: vale a pena adorar o Deus verdadeiro. Aleluia. Isso, irmãos, nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus fala com a mulher samaritana. Ela era uma adoradora equivocada. Ela dizia assim para Jesus: nossos pais disseram que é neste monte, o monte de Samaria, que nós devemos adorar. Porque ela era samaritana e o reino de Israel se dividiu certa época, ficando o reino do norte com a capital em Samaria e o reino do sul com a capital em Jerusalém. Então o pessoal do norte resolveu adorar em Samaria, enquanto o pessoal do sul permaneceu adorando em Jerusalém. Ela falou para Jesus: nossos pais disseram que é nesse monte que a gente deve adorar, o monte que está de frente de Samaria.
já vocês dizem que é em Jerusalém. O que é certo? É aqui ou em Jerusalém? Jesus disse: ó mulher, a hora vem, e agora é, que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar a Deus. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava profetizando. Ele estava dizendo: daqui uns dias essa adoração de Samaria que vai acabar. E acabou. Ele estava dizendo: daqui uns dias essa adoração aqui do monte em Jerusalém vai acabar. O templo vai ser derrubado. Acabou também. Ele disse: o verdadeiro adorador, ele vai adorar no Brasil, ele vai adorar em Portugal, ele vai adorar em Luxemburgo, ele vai adorar na Alemanha, ele vai adorar na França, ele vai adorar na Espanha, ele vai adorar na gruta, ele vai adorar debaixo de uma árvore, ele vai adorar no carro, ele vai adorar no avião, ele vai adorar no navio, ele vai adorar no metrô. Onde ele estiver, ele vai adorar, porque Deus está na alma dele. Não importa a situação, não importa a circunstância, ele vai continuar adorando a Deus. Alarabás, glória, louvado seja Deus. Por isso, em Juízes, no capítulo de número 4, no versículo 23, vocês vão ver momento em que Deus fala com um juiz chamado Gideão, e ele diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse: o Senhor é comigo. O que é feito daqueles sinais que os nossos pais falaram que o Senhor fizera e que não está acontecendo nos meus dias? E o anjo não lhe deu resposta, simplesmente disse: vai nessa tua força e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Essa explicação dos sinais aí não é comigo, não. Eu sou anjo, certo? Sou anjo. Eu simplesmente quero te dizer: vai nessa tua força. E ele fez alguns sinais para saber se Deus era com ele. Sinal do velo de lã, Deus mostrou que era com ele. Velo seco, eirado molhado, Deus é comigo. Depois, eirado seco, velo molhado, Deus é comigo. E ele foi testando. Ele disse: vou reunir um exército e vou batalhar por Israel. E chamou 32 mil homens de guerra e partiu. E Deus falou: não, é muita gente. Se você for com esse povo, você vai vencer os midianitas e não tem glória nenhuma para mim. Você vai dizer que foi através do povo que você venceu os midianitas. Então, vai não. Tem muita gente. E ele dispensou 10 mil, ficou 22 mil. E Deus falou: ainda tem muita gente. Dispensa. E ele ficou assim, tipo, perguntando: e aí, eu vou com quantos mesmo? Diz: leva o povo a água, e aquele que beber a água como o cão bebe, você coloca à parte. O cão é um animal que bebe água de forma diferenciada. Quando ele bate a língua na água, a língua vira uma coifa. Isso é possível quando a língua dobra e vira uma coifa. Ele bate na água, enche a coifa de água e puxa. O gado bebe diferente. O gado suga a água. O cão, ele engole através de coifa. E só o cão faz isso. E aí vinha um soldado e metia a cara na água, bebia como boi. Não serve. Via outro, fazia de outra forma, não serve. E vinha um, ele disse: serve. Passa para ali. E ele escolheu 300. E o Senhor falou assim: com os 300 eu vou dar vitória a Israel. Aleluia. Talvez você não saiba, e isso eu recebo do céu aqui agora. Porque ainda são poucos onde você trabalha. É porque é com poucos
que Deus quer dar vitória para você. Aguarda, vai chegar a hora que vai crescer, o nome do Senhor vai ser glorificado. E ele pegou os 300 homens e cercou o arraial dos midianitas. E a Bíblia diz que ele deixou escurecer. E quando escureceu e já passava da meia-noite, ele pegou o seu pajem de armas, o seu moço, seu escudeiro, e disse: vamos até ao arraial dos midianitas. E foram até o pé das tendas. E quando chegou ao pé das tendas, eles estavam dormindo, tranquilos, porque eles eram tão numerosos como gafanhotos que enchiam a terra. Eles estavam despreocupados, porque eles tinham convicção, eles tinham certeza de que iam vencer os israelitas. Estava todo mundo dormindo. Só que quando Gideão chegou no pé da tenda, um soldado acordou, despertou, e chamou o outro soldado: acorda, rapaz, acorda. E o outro acordou: se eu tive um sonho. Isso aconteceu o quê? Ele disse: eu sonhei com um pão de cevada. O pão voava e batia na tenda dos midianitas, e esbagaçava a tenda dos midianitas. E o outro disse: eu sei o que é, eu tenho interpretação. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, que virá contra nós. O Senhor nos entregou nas suas mãos. E a Bíblia diz que no escuro, de trás da tenda, Gideão se prostrou e adorou. Adorou a Deus. Não deixe para adorar a Deus somente quando Deus te der vitória. Antes da vitória chegar, já no escuro, adore a Deus. Está escuro ainda não enxergo nada de vitória. Adore, porque a vitória virá. Você está aguardando para dar um brado de vitória quando a vitória chegar, para curvar a cabeça e se prostrar quando a vitória chegar. Não. Adora hoje, adora na festa de gratidão, adora no primeiro culto, adora no segundo culto, porque a vitória está vindo aí. Oh, glória! Somos poucos, não tem problema. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Adore. Se prostrou e adorou a Deus. Glória a Deus. Falta-me tempo e eu preciso ser ético, até porque está superlotado, tem muita gente em pé. E eu amo essa questão do tempo, sou muito respeitador dessas coisas. Mas com isso nós aprendemos que o verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. O texto de Jó, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que Jó faliu. Fala para o colega: Jó faliu. Jó era o maior empresário daquela época. Jó, ele, sei lá, a quem eu compararia hoje? Bill Gates. Ele era o maior empresário da época. Diz que era o homem mais importante do Oriente. E o Oriente não é só Israel. Oriente é Israel, Oriente é Japão, Oriente é Coreia do Sul, Oriente é Coreia do Norte, Oriente é o Líbano, Oriente é a Arábia Saudita, Oriente é o Afeganistão, Paquistão, Djibutão e outros tão que tem por ali, o Iraque, tudo isso é Oriente. E ele era o homem mais importante do Oriente. Que eram inumeráveis os trabalhadores no seu serviço, e de repente o homem faliu. E quem foi que fez ele falir? Satanás. E quem permitiu? Deus. Isso não dá uns nós na nossa cabeça? Isso não traz umas preocupações? Foi Deus que permitiu. Mas a Bíblia diz que Jó, mesmo falido, não pecou contra Deus. Não pecou. Como se não bastasse, ele ficou doente. Era um homem saudável e ficou
ulceroso da cabeça aos pés, mas ele não pecou contra Deus. Como se não bastasse, os filhos morreram, escapou a mulher, mas ele não pecou contra Deus. Como se não bastasse, em quarto lugar, a mulher ficou endemoniada. E diz: Jó, ainda vai continuar sendo crente? Amaldiçoa Deus e te suicida. Morre, te mata. É o que o original hebraico quer dizer. Te suicida, te mata. Vai continuar nessa tua fé? E ele, num instante, fez o quê? Adorou. Simplesmente adorou. Diz: como diz uma louca, dizes tu, receberíamos nós de Deus somente bens, não receberíamos males? O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu amo Abacuque, porque Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força e me fará andar sobre as minhas alturas. O verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. E eu, como profeta de Deus, sei que existe gente nessa noite adorando pela misericórdia do Senhor. Já não tem mais forças, não tem mais alegria. Está aqui porque a festa, eu vou para a festa, mas já não tenho mais forças de vida, tão grande é a luta. Eu vim te dizer: calma, resta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Deus está vindo com a vitória, Deus está vindo com a bênção ao teu encontro. Adora, porque você não foi chamado para adorar demônios, você não foi chamado para adorar o príncipe das trevas, você não foi chamado para resolver os seus problemas nas encruzilhadas, você não foi chamado para resolver seu problema através de pipoca, de farofa, de cachaça na encruzilhada. Não, você não foi chamado para resolver seu problema em outro lugar. Seu problema deve ser resolvido aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele ainda é a solução para os nossos problemas. Sua permissão, pastor Robson, para pô-los de pé? Por gentileza, fiquem de pé. Aleluia. Quem tem um abraço de adorador, abraça o seu colega com carinho e fala assim para ele: nós somos privilegiados, conhecemos o único Deus que deve ser adorado, conhecemos o único Deus que merece culto. Glorifica a Deus com ele um instante, exalta a Deus com ele por um instante, bendiz o nome do Senhor Jesus por um instante. Aleluia. Eu vim trazer uma palavra para você que está em lutas, para você que está sofrendo. Continue adorando, porque a vitória está chegando para a sua vida. Glória a Deus. Se houver, de repente há alguém nessa noite que ainda não fez uma aliança com o Todo-Poderoso, eu quero te convidar: faça uma aliança com Cristo hoje. Jesus te ama, Jesus quer perdoar os teus pecados, Jesus quer te fazer uma nova criatura, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer te salvar. Caso por esse ou aquele motivo você se afastou do santo caminho de Deus, é hora de retornar, de se reconciliar. Se houver alguém, onde você estiver, faça assim para que eu te veja, e eu vou orar por você, e o Senhor te perdoará e te dará a vitória. Alguém? Glória a Deus. Venha, Jesus te ama.
Quem pode ajudar este irmão? Aleluia. Eu vejo um rapaz com a mão erguida. Quem pode ajudá-lo? Traga ele até aqui que eu quero orar por ele no santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus pela vida deste irmão? Aquilo que o Senhor perdeu, o Senhor quer te devolver. As lutas têm sido grandes, terríveis, mas aquele que ameniza o sofrimento e faz as lutas passarem está presente nesse instante, neste lugar. E eu quero convidar, senti no meu coração de fazê-lo, aquele irmão da Alemanha. Por favor, vem dar um abraço nesse irmão aqui. Glória a Deus. Abraça esse meu querido irmão. Quem pode glorificar o Deus dos céus? Estendam as mãos para cá. Ó Deus, eu oro a Ti pelo meu irmão. O Senhor sabe, meu Deus, das suas lutas. O Senhor sabe das provas. Mas eu Te glorifico porque nesta noite Ele renova a aliança contigo. E eu Te peço, perdoa este homem, Jesus. Enche ele do Teu Espírito Santo. Devolve tudo que ele perdeu. Sei lá, meu Deus, em que situação, mas devolva o que ele perdeu, para o Teu nome ser glorificado. Meu Deus, preencha esse vazio na sua alma. Dê-lhe graça, poder e vitória. Encha ele do Espírito Santo e falo permanecer Te servindo. Eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo,